o livro de Daniel, capítulo 2, e eu vou ler uns versículos para que nós possamos pensar um pouco as coisas de Daniel. Daniel era um homem de Deus e estava sendo cativo junto com o seu povo numa outra nação e estava ali para ser testado por Deus, e ele foi fiel a Deus em todos os seus dias da vida. Ele era um homem de Deus, estava cativo, estava sendo levado, vamos dizer, preso, mas Deus usou Daniel nas suas mãos ali naquele local onde ele estava. Por isso ele foi escolhido entre 4 jovens do povo de Israel para estarem presentes ao rei, porque Deus tinha um propósito com Daniel. Mas quero dizer aos irmãos que assim como Deus tinha um propósito com Daniel, Ele tem um propósito comigo, com você e com cada um que está aqui nesta noite. Por tudo o que depende da nossa fidelidade com Deus, para que Deus possa nos usar conforme a sua vontade. Assim Deus faz desde o princípio da sua criação na terra. Ele prova o coração dos homens e experimenta o qual é fiel ou não é fiel a ele. E Deus está experimentando, assim como experimentou Daniel e os 4 jovens. Ele nos experimenta todos os dias para ver se nós somos fiel a ele ou infiel. E aqui ele estava diante de um dilema grande e difícil, porque havia ali, por decreto do rei, aonde todo sábio, encantadores e assim por diante da Babilônia podiam ser degolados no mesmo dia, porque o rei exigia alguma coisa que não está no alcance do homem e nem no conhecimento humano. Mas tem um só que conhece todas as coisas, que este é Deus. E Daniel conhecia esse. Daniel, entre todos, ele conhecia esse Deus que ele servia, se bem que ele estava asilado, se bem que ele estava ali num lugar estranho. E eu quero dizer que todos os dias de Daniel, desde que começou a Bíblia a falar dele, até talvez o dia que ele partiu, ele viveu cativo. Ele viveu no reino da Babilônia e assim por diante, porque a Bíblia não fala de Daniel antes e nem depois do que começou a falar enquanto ele estava ali na presença do rei da Babilônia. Mas como é bom quando nós somos do Senhor, como é bom quando nós somos fiéis ao Senhor, como é maravilhoso quando que a história de um homem é escrita pelo próprio Senhor para que esse cumpra o seu papel. E como disse, eles estavam ali porque o rei teve um sonho. Eu quero que os irmãos, se não entenderem bem, porque eu não vou ler tudo o capítulo, porque ele é grande, mas quero que os irmãos leiam em casa. Eu, antes de ler um texto, quero um pouquinho fazer uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, Tu sabes de todas as coisas. Eu quero me colocar nas Tuas mãos agora. E quero pedir que Tu nos abençoe ricamente nesta noite. E abre os nossos olhos para que possamos ver como Daniel. Ver, Senhor, aquele Deus poderoso que pode revelar todas as coisas. E crer nele, esperar nele, com fé, com confiança, Senhor, e para sempre. Abençoa nessa noite a Tua palavra, a qual meditamos. Abençoa, Pai, abre a nossa boca para falar aquilo que é Teu, aquilo que Tu tem nos colocado nas Tuas mãos. E assim nós oramos, Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Eu quero começar a ler um pouco no capítulo 2, do verso 20 em diante, depois eu vou pular um pouco e vou ler mais para frente um pouquinho, para que assim nós possamos entender um pouco do que eu vou falar. O verso 20 diz assim: Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e ele é quem muda tempos e estação, remove rei e estabelece rei,
Ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Ele revela as profundezas escondidas, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder e graça, e me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Ariope, o qual o rei tinha constituído por exterminar os sábios da Babilônia, e entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei, revelarei ao rei a sua interpretação. Este é um texto que eu queria ler. E aqui depois, Daniel, do verso 36, Daniel começa a contou para ele o que ele queria saber. Ele diz, no 36, ele contou o sonho, ele diz: este é o sonho, e também a sua interpretação diremos a ti, ó rei. Tu é o rei, rei dos reis, a quem Deus do céu constituiu reino, poder e força e glória, cuja as mãos foram entregue os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és o cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior, e o teu é um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro. O ferro a tudo quebra e esmiuça, e com o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Quanto ao que viste depois dos artelhos, em parte de barro e oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, e como artelhos de pés eram em parte de ferro e em parte de barro, e assim por uma parte do reino será forte e por outra será frágil. Quanto o que viste do ferro misturado com barro e lodo misturado serão mediante a casamento, mas não se ligarão um ao outro. E assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias deste rei, Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o barro, o bronze, o barro, e a parte de ouro o grande Deus fez saber o rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Essas coisas que eu quero apenas pensar um pouquinho com os irmãos nessa noite. Nós vemos aqui o primeiro texto que eu li, o Daniel, quando que foi decretado pelo rei os acontecimentos que estavam para acontecer. E se nós lermos logo lá no texto, quando ele se apresentou ao rei, o rei falou para ele se ele podia interpretar o sonho. Ele disse para o rei que não havia no homem inteligência nenhuma e nem sabedoria humana podia alcançar aquilo que o rei pedia. Não existia na terra alguma pessoa, ou sábio, seja que fosse, para interpretar aquilo que o rei queria saber. Mas, como disse no começo, Daniel conhecia o Deus que servia. Daniel conhecia aquele Deus que
ele estava lá cativo na Babilônia, e Deus estava com ele, já tinha levado ele para dentro da casa do rei. Mas eu quero falar também um pouquinho da fidelidade de Daniel. Daniel era um homem fiel a Deus, porque quando ele entrou na casa, ele podia desfrutar das iguarias do rei e de tudo aquilo que o rei oferecia, mas Daniel sabia que tudo aquilo eram coisas contaminadas pelos ídolos do rei, e ele resolveu não se contaminar com as coisas do rei. Ele se separou de alguma coisa, e nós vemos que o futuro dele foi brilhante, porque ele soube escolher o que ele queria para a vida dele. E quando tudo talvez se botou por perdido, tudo se botou por agora vai acabar o sábio, ele foi para casa e convidou os seus companheiros e dobrou os joelhos e começou a buscar o Senhor. Começou, talvez, altas horas da noite, buscando a presença de Deus, até que Deus se moveu lá do céu e veio ao seu encontro e interpretou aquilo que o rei precisava saber. Como é bom quando nós podemos desfrutar essas coisas do Senhor. Mas primeiro de tudo, isso para que nós começamos a desfrutar as coisas do Senhor, nós temos que ser fiel ao Senhor, assim como Daniel foi. Sem sermos fiéis, nós nunca chegamos lá. Nós podemos caminhar e caminhar e caminhar e nunca chegar lá. Porque a primeira coisa de um filho de Deus é ser fiel em tudo o que ele faz, em tudo o que ele pede, em tudo o que ele espera. Ele não se mexer no lugar, mas espera sempre no Senhor, e ele jamais será envergonhado. Quando nós esperamos no Senhor, nós nunca mais seremos envergonhados. Mas quando nós tomamos decisão por nós próprios, quando nós fizemos alguma coisa por o nosso querer, nós apanhamos logo. Nós apanhamos logo, porque deixamos de ser fiel. E Daniel, então, ele foi, convidou seus jovens, seus irmãos em Cristo, e começou a orar e buscar a Deus. E ele sabia que era impossível a revelar essas coisas se não fosse Deus. Até que um dia, quando ele estava orando, então Deus veio e fez ele saber o que era o sonho do rei. E o rei era muito esperto, porque ele disse: se eu conto o sonho, eles vão dar uma interpretação. Se eu disser para eles que eu sonhei isso, eles vão levantar uma interpretação ali, porque muitas vezes nós somos sábios aos nossos olhos e resolvemos fazer alguma coisa e às vezes se damos muito mal. E foi o que o rei pensou: eles vão me enganar. E ele não contou nada para ninguém. De repente, Daniel orando, então o Senhor mostrou para Daniel o sonho que o rei estava. Irmãos, parece muitas vezes, quando nós pensamos alguma coisa, muitas vezes quando nós não dormimos, muitas vezes quando parece que a noite não foi boa, mas muitas vezes Deus querendo falar conosco. Muitas vezes Deus está querendo falar conosco e nós não damos bola para essas coisas. Eu dou graças a Deus que muitas coisas eu fui divertido por Deus, porque eu passei a noite sem dormir. E de repente um estágio de Deus mostrou alguma coisa para mim, aonde estava errado, e eu deixei de fazer. Não é muito tempo, até outro dia, quando o Isaías falou aqui, que se era 2 anos, 1 ano que eu tinha tido aquela visão, e eu não, como teve muitas coisas, não me lembrava mais. Eu quero dizer que não era nem 1 ano, que eu disse que eram os 2 anos, não era nem 1 ano que eu tinha feito a visão, e eu estava para fazer uma coisa errada. Mas antes de eu ir fazer a coisa errada, eu fui num lugar onde eu sempre gosto de orar sozinho, e orei ao Senhor, disse: Senhor, eu estou no meu coração propondo a fazer isso, mas Senhor, tu sabe que eu não quero errar. Senhor, eu não quero errar. E aí Deus me deu, numa noite,
um sonho mostrando alguma coisa, e daí eu cheguei à conclusão que eu estava errando. Mas eu também no começo não entendia o meu erro. Mas depois foi revelado o meu erro, onde eu ia errar, e eu não errei. E assim foi Daniel, ele orou a Deus, porque ele não queria errar. Quando nós temos em nosso coração uma intenção, eu não quero fazer uma coisa errada, é certo que Deus não te deixa errar. Mas muitas vezes, como disse, nós tomamos decisão própria. Nós queremos fazer as nossas coisas como me bem parece, e daí erramos. Busque o Senhor, como Daniel buscou. Busque a presença de Deus na tua vida, assim como Daniel buscou, e vai ver que a tua vida vai mudar de uma vez para sempre. E daí Daniel disse assim para ele, o rei, quando ele começou a interpretar o sonho, você estando na tua cama lá a dormir, você estava daqui e dali, e de repente você viu uma grande estátua. Você viu uma grande estátua, e tu viu que essa estátua era horrível, ele disse. Ela tinha a cabeça de ouro, tinha o peito de prata, depois o resto de bronze, e o final dele, as pernas e os pés era barro e ferro. Ele disse, rei, você estava pensando naquela hora, o que seria depois de você? O rei tinha que concordar, porque era verdade. E é assim que muitas vezes nós também pensamos, o que será depois de tal dia? Eu quero dizer, muitas vezes penso eu, o que será daqui a 10 anos? É um tempinho curto. O que será daqui a 10 anos, num movimento como nós estamos vendo o nosso mundo hoje, o qual nunca vimos? Só Deus o saberá, o que será daqui a 10 ou a 15 anos, com o movimento que nós estamos vendo no mundo de hoje. Porém, eu quero dizer para você nessa noite, permaneça fiel. Venha o que vier, permaneça fiel ao Senhor, que tudo te irá bem. Nada vai te faltar para você, se você se permanecer fiel. Então, Daniel, o homem de Deus, ele não se contaminou por ser ali preso, ele não se contaminou porque o seu povo tinha sido levado cativo, ele não se deixou vencer pela notícia do rei, mas ele confiou no Senhor e ele foi bem sucedido. E por isso ele pôde interpretar o sonho que ainda tem partes para se cumprir. Muitos reinos já se passaram, porque ele fala aqui de 4 reinos, e nós estamos vivendo no último reino do barro e o ferro que não se liga. Breve nós vamos ver as coisas começar a acontecer, porque os dias estão chegando ao fim. Ele diz que o barro e o ferro não se ligam de jeito nenhum. E aqui o mundo nós vemos eles recorrendo por toda parte para querer se unir e formar uma nação só. Mas não se ligarão. E depois ele diz que breve ele viu vendo a estátua, ele viu que do alto de uma montanha foi cortada uma pedra e veio rolando e esmiuçou com toda aquela grande imagem que ele estava vendo. Ele disse para o rei, você viu lá do alto uma pedrinha, foi cortada sem auxílio da mão do homem e veio, esmiuçou aquela estátua e foi dispersa e foi terminada, levada pelo vento, aonde nunca mais viu-se sinal daquela estátua. Diz, mas a pedra foi crescendo e encheu a terra. A pedra foi crescendo e encheu a terra. Isso Deus estava mostrando o que haveria de ser depois, o que haveria de ser nos últimos tempos, o que haveria de ser nos nossos dias, o que haveria de ser daqui a 40, 50 anos ou daqui a 200 anos. Mas muita coisa já passou. Quero dizer, nós estamos vivendo no último reino, o reino do barro e o ferro. Vamos buscar ao Senhor para que nós possamos ser fiel como Daniel, para que possamos alcançar aquilo que Daniel também alcançou. Se Daniel alcançou, foi porque ele foi fiel ao Senhor. Quando ele foi levado
para interpretar, ele não tinha nada do Daniel, mas ele estava cheio de Deus e ele pôde interpretar aquilo que o rei precisava saber. Como é maravilhoso quando Deus abençoa o seu servo, a sua serva, o seu filho. Muitas vezes Deus quer te usar e você não faz conta. Muitas vezes Deus quer falar contigo e nós viramos de um lado para o outro e não falamos com o Senhor. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes já aconteceu comigo de eu me virar daqui e dali e não me sentar, não orar e querer dormir e de repente passar por um pesadelo difícil para me despertar do meu, aquela preguiça que muitas vezes nós temos. Mas que Deus possa nos abençoar. Como disse, eu apenas quis falar um pouquinho de Daniel, porque quando ele recebeu o recado de Deus e ele recebeu a visão de Deus, a primeira coisa que ele fez foi enaltecer ao Senhor. Ele não se exaltou, mas ele enalteceu o Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és aquele Deus que conhece todas as coisas, tu és o Deus da sabedoria, tu és o Deus que conhece o presente, tu és o Deus que conhece o futuro, tu sabes de todas as coisas, ninguém pode te enganar. E ele louvou o Senhor com uma oração que está escrita aqui para os nossos dias. Enquanto existir os fiéis no mundo, ainda estamos recordando desse homem de Deus, porque ele foi fiel até o final. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós e que nós possamos então ser e gozar desta sabedoria que Daniel também gozou, porque somos do Senhor. Assim como Daniel era um cativo, mas era do Senhor. Às vezes, nós também podemos passar algumas coisas, mas somos do Senhor. Eu digo sempre que o ouro diz que ele nunca se suja. O ouro pode jogar ele no maior lamaçal. Você tira ele de lá, dá uma sacoalhada, uma limpada, ele está brilhando. É uma joia, é um ouro. Nem o fogo pode consumir, mas ele permanece ouro. Se nós somos do Senhor, nós somos assim. Passamos o que passamos, mas não vamos perder a nossa visão do Senhor. Que Deus abençoe, pastor Isaías. Que Deus abençoe, pastor Gedide. Que Deus possa gravar esta palavra no teu coração. Verso 46 diz assim: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Interessante, irmãos, que na mensagem do pastor Gedide, ele expôs que pela oração de Daniel foi quebrado o decreto do rei. Pela oração de Daniel, Deus moveu sobre a Babilônia. E a sentença do rei também foi quebrado pela revelação do sonho que Deus deu a revelação a Daniel. Porque o rei não havia contado o sonho a ninguém, iria destruir todos os sábios da Babilônia. Também a arrogância do rei foi quebrado pela fidelidade de Daniel. Para quebrar sentenças, para quebrar decretos e para quebrar a arrogância de homens, somente a nossa fidelidade a Deus através da oração. Ore a Deus, busque Deus, queira Deus, ame a Deus, louve a Deus, que Ele está pronto para te honrar em todos os momentos da tua vida.
Olha o que aconteceu com Daniel depois. Ele foi honrado diante da toda a Babilônia. Que Deus nos abençoe.